amados, queridos da Igreja Nova Vida Firmada em Cristo, onde essa palavra chegar, na região e em outros estados, vou dizer para vocês, compartilhe, espalhe. Você pode pedir suas orações, amém? Você pode visitar nós nos cultos de quinta-feira, que começa Cura e Libertação, começa às 19h30, e aos domingos começa às 19 horas, culto da família. Terça-feira nós temos culto de oração que começa às 19h30. Depois nós temos mentoria com o nosso pai espiritual, ou mentoria com o profeta, apóstolo Joel Ângelo, lá de Santa Maria, o profeta da Show. Nos visite, compartilhe. Se você quer uma visita, talvez você está precisando de algo, telefone do pastor Cássio, 18 99612 2986. Telefone da pastora Gisele, 99613 8552. Compartilhe lá com o link. Amém? Pede suas oração. Nós vamos ter o prazer de te atender. Amém? E Deus vai mudar a sua vida. A palavra de Deus está em Daniel 10:10. Diz assim: campanha de 21 dias de Daniel. Eis que uma mão me tocou e me fez mover sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Versículo 14: agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto e emudeci. E eis que, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa dessa visão, só me vieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar aquele com meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Uma como semelhança de um homem que me tocou outra vez e me confortou. Queridos, veja bem que palavra profética. Daniel recebe uma visitação de Gabriel. Ele não entendeu. Ele ficou trêmulo. Aí veio Gabriel e confortou ele. Imagina, querido, como é que foi aquela situação. Na mente de Daniel, querido, ali ele começou a imaginar, o espírito dele foi lá em Abraão. Quando Abraão teve uma visitação de Gabriel e Miguel, ele começou a sentir as mesmas coisas, queridos. Porque Deus, ele deu uma visão para Abraão, falou: olha, Abraão, você, a sua tenda não pode ter só 2 entradas, tem que ter 4. E foi quando ele viu aqueles anjos chegando até ele. Mas antes, esses mesmos anjos, quando Sodoma e Gomorra era para ser destruído, eles apareceram também. Então eles veio com um pelotão, porque a batalha ela era árdua. E aqui a Bíblia diz para mim e para você, que por causa dessa visão, a visão que Daniel viu, querido, ele ficou pasmo daquilo que ele viu, porque ele viu carruagens de fogo, ele viu espada, ele viu escudo, ele viu poder, ele viu autoridade, ele viu um brilho. Imagina, querido, tamanha foi aquilo que Daniel viu naquele momento. Querido, são coisas fantásticas que o Senhor lhe reserva para aqueles que Ele escolhe. São coisas fantásticas que o Senhor reserva para aqueles que Ele ama. São pessoas com unções diferentes. Se você formos entender aqui, é uma unção de governo, onde ele começou a lutar contra os principados, com potestade, com o poder das trevas. Daniel não era qualquer pessoa. Daniel era um homem enviado à terra desde o início do pai e da mãe. Mas Daniel veio com um propósito. Talvez você pense, alguém nunca profetizou que você vai ser um profeta. Alguém nunca falou para você, mas você veio com um propósito. Se você está passando por injustiça, por luta, por dificuldade, com calúnia na sua empresa, nos seus negócios, no ministério, comece a observar
desde o dia que você entrou dentro da igreja, como é a sua perseguição, aquilo que Deus tem feito na sua vida, qual é o projeto de Deus. Deus não investe em pessoas desocupadas, Deus não investe em pessoas preguiçosas, Deus não investe em pessoas medrosas, Deus não investe em pessoas desobedientes, Deus investe em pessoas com propósito, para que você possamos ter um ministério grande, ou uma empresa grande. Nós precisamos ter um espírito de hombridade, um espírito de luta, um espírito de guerra. Querido João Batista, quando ele recebeu a missão, desde o ventre da sua mãe Isabel, que ele sabia que ele tinha que ungir Jesus, batizar Jesus, amém? Vamos lá, batizar Jesus, né? Ele tinha que ser batizado naquele lugar, naquele exato momento quando ele sai, vê uma pomba com uma forma corpórea e traz o Espírito Santo. Então, naquele exato momento, querido, que aconteceu aquilo lá, o mundo espiritual começou a se movimentar, começou a luta, começou a batalha. Então, se eu e você formos entender aqui, Daniel estava passando pelos mesmos embates, pelas mesmas lutas, porque Daniel não era qualquer um. Eu e você vamos entender que ele estava lutando, porque ele sabia que o império dos do medo persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em quatro, guerra entre si, o rei do sul e o rei do norte. Então ele estava lutando, que Deus estava dando essa visão para ele, o que ia acontecer, coisas futuras. Então o Senhor está falando de coisas futuras aqui para mim e para você. Então desde o primeiro dia, o Senhor começa a trazer uma revelação para Daniel futura. Como eu falei para vocês desde o primeiro dia, que nós estamos ministrando essas palavras. Desde o primeiro dia o Senhor está ouvindo essa aplicação, o Senhor está ouvindo esse ensinamento, o Senhor está ouvindo o que está saindo daqui, desse altar, o Senhor está usando a minha vida. Então desde o primeiro dia o Senhor está falando ao meu coração, ao seu coração, trazendo resposta até mesmo para mim e para vocês. Desde o primeiro dia o Senhor está plantando algo novo, algo diferente dentro de mim, dentro de você. Mas saiba que o Senhor está querendo mudar a minha história, a tua história. Mas como Ele vai mudar a minha história, a tua história, se nós estamos querendo desistir no primeiro embate? Não. Nós temos que perseverar, ter perspectiva, buscar, porque Daniel deixou um ensinamento para mim e para você bem claro, desde o primeiro dia. Daniel, muito amado, saiu do céu a sua resposta. Mas existiu uma batalha, que os principais da potestade deixavam você. Será que é assim comigo, com você? Sim, queridos. Quanto maior o grau de que você tem de patentes, quanto mais é o grau do seu ministério, na tua casa, na tua família, quanto é mais o grau no teu trabalho, no teu serviço, a tua responsabilidade, a sua luta vai ser maior. Porque você precisa produzir. Aí vem os invejosos, vem aquelas pessoas que estão junto com você, na tua casa, na tua família, e dá aquele tapinha nas costas. Mas geralmente essas pessoas estão querendo o quê, querido? Elas estão querendo tomar o seu lugar, muitas das vezes. Então, querido, eu peço para você que você não fique triste, que você não paralise, que você não pare, que você busque, e você continua perseverando, como Daniel desde o início perseverou. Daniel desde o início ele lutou, ele não parou, ele continuou fazendo. E é assim comigo e com você. Nós não podemos parar, nós temos que perseverar, nós temos que continuar. Diante dessa palavra, querido, eu tive uma revelação profunda. Eu escutando uma ministração hoje, e a pastora estava falando sobre, né, o chamado dela, que muito tempo atrás ela não entendia, pelas lutas, pelas dificuldades. E ela fez uma viagem esses dias, e o Senhor falou com ela. Então nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que tem, eu creio que mais de 30 anos de ministério, muito mais de 30 anos de ministério. Dentro da palavra do Senhor, continuando, fazendo, Deus vai trazer a resposta agora para ela. E se ela tivesse parado? Então ela passou por um processo. E Daniel aqui começou a passar por um processo desde o primeiro dia. Mesmo Daniel ter sido visão, mesmo Daniel ter sido na Cova dos Leões, mesmo Daniel ter ministrado para várias pessoas, ensinado várias pessoas, ele estava passando pelo processo. Porque a batalha dele aqui já era diferente. Então eu e você, querido, nós precisamos entender que situações que vai acontecer nas nossas vidas, nós precisamos passar pelo processo. É só Deus que vai dizer para mim, para você, quando o processo vai terminar, vai continuar. Nós precisamos entender
E é a percepção do Espírito que nós temos que prevalecer e continuar. Entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nossa casa, nossa família, em nosso ministério. O Senhor, Ele não vai adiantar o meu ministério e não vai atrasar o meu ministério. Ele não vai atrasar a tua vida, não vai adiantar a tua vida. Vai ser no tempo certo. No tempo certo. Porque, queridos, você planta uma semente. Se essa semente, ela não for bem cuidada, ou ela vai morrer, ou ela vai vingar muito depressa. E aí nós precisamos entender o ato profético, a coisa profética da coisa. Se ela morrer, morreu meus sonhos. Por que aquela semente morreu? Se ela vir mais rápido, eu estou preparado para receber? Então Daniel, ele perseverou durante 21 dias, porque se o príncipe da Pérsia tivesse vencido, ele não sabia. Se o príncipe da Grécia tivesse vencido, ele não sabia. Então durante 21 dias, ele continuou perseverando, orando 3 vezes ao dia, buscando a presença do Senhor a todo tempo. Ele não parou. Então é assim que nós temos que fazer. Desde o primeiro dia nós temos que persistir. Chegou a batalha, chegou a luta na sua casa, chegou a notícia, nós temos que se posicionar. Falar, olha, me colocaram até aqui, eu estou até aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. Se eu estou passando por uma fase de amadurecimento, Senhor, eu vou amadurecer, mas vai ficar lição para minhas próximas gerações, para mim, contar a história, por que eu passei. É assim que nós temos que encarar. Não é nós paralisarmos, não é nós deixarmos de avançar, é permanecer, continuar fazendo aquilo que Deus falou para nós fazermos, e não fazermos aquilo que o homem, que a mulher quer. Sabe por quê, querido? Quando nós estamos passando por essas lutas, vem muitas pessoas falar para a gente a mesma coisa. Olha, eu já passei por isso, abandona, isso não é para você, eu desanimei, eu cansei de ouvir falar essas promessas, que Deus tinha coisa grande para mim. Eu estou nessa conversa até hoje e nunca chegou essa bênção na minha vida, nunca chegou essa vitória. São pessoas, querido, que não acreditou no seu chamado, que não acreditou naquilo que a palavra do Senhor falou para ele, que desde o primeiro dia a palavra chegou sobre o coração dele. Talvez nesse meio desses 21 dias chegou algo tão importante na vida dele que ele não percebeu, porque ele foi desenvolvendo um espírito de incredulidade, de negatividade dentro dele. Tem pessoas assim, querido, dentro das igrejas, pastores, ministros, pessoas negativas. No seu trabalho, no teu emprego, no teu casamento, seu pai, sua mãe, seu esposo ou sua esposa, seus filhos, que elas desenvolvem um espírito negativo, de autocondenatório, de autodestruição, que não pode, que não consegue. E se eu e você ficarmos perto dessas pessoas, nós vamos começar a atrair esse espírito de negatividade para nós. O Senhor vai estar falando desde o primeiro dia, mas se eu e você começarmos a andar perto dessas pessoas, ele não vai dar certo. Será que vai acontecer? Você é um sonhador, você é uma sonhadora. Você quer montar uma empresa, você não tem dinheiro, você não consegue. Mas quem que falou? Foi Deus ou foi o homem? Se Deus falou para você que você vai ser, você vai ser. Se Deus usou um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar, Deus usa ímpio para falar. Amém? Deus usa até os demônios para falar com você. Pastor, mas você está procurando o demônio para falar. Não, querido. Não. Porque os demônios se rendem ao nome de Jesus. Você quer saber o que eu estou falando para você? Quando você está sendo atacado em alguma área da tua vida, que você está perseverando, está diante de Deus, você sabe que os demônios estão falando para você, olha aí, eu estou te resistindo. Eu estou te resistindo porque é Deus que está permitindo. Lembra da história de Jó? Deus permitiu Satanás atacar Jó. Deus permitiu Satanás atacar Jó. Mas ele sabia que Jó ia permanecer, ia ter vitória. Amém? Quero orar com você e deixar essa palavra. Não para de lutar, porque se você está no primeiro dia dessa campanha, no segundo, no terceiro, não sei que dia que você está, Deus vai falar com você. Amém? Pai amado, querido Deus, nós estamos orando no só pensamento, nossa unção, no só poder, na só autoridade. Que as suas milhares de anjos que estão aqui nessa igreja, aqui nesse templo, Pai,
possa falar com cada pessoa nessa palavra chegar. Pai, que o Senhor traga esse avivamento, traga essa paz, traga essa shalom, o entendimento, abra o coração das pessoas para que elas possam receber o teu poder, a sua autoridade e a tua unção. Ministra, Pai, do teu querido, a tua bondade, pois o teu espírito que se renova a cada dia. Traga esse espírito de profecia que andava com Daniel, essa unção. E que se é o primeiro dia, ou segundo, ou 10º, 8º, não sei qual dia, Pai, essas pessoas vão fazer essa campanha. Que elas possam obter a vitória, discernimento, sabedoria, e que a bênção do Senhor chegue a eles. Em nome de Jesus, assim seja.